Graças a Deus, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao nosso café diário. Que alegria poder receber você aqui nessa quarta-feira. Que satisfação poder estar junto com vocês para compartilhar a nossa poderosa palavra diária. Espero que esteja tudo bem com você, espero que esteja tudo bem com a sua família. Que essa quarta-feira seja a melhor quarta-feira de todas as nossas vidas, no nome de Jesus. E você sabe que sempre, diariamente, aqui é um espaço para fortalecer a sua fé e renovar a sua esperança, que a palavra de Deus ilumina em cada mensagem. Prepare o seu coração, porque a nossa jornada está começando agora. No livro de Abacuque, capítulo de número 3, versículo de número 19, se você pode, se você tem uma palavra próxima de você aí, último capítulo do livro de Abacuque, profeta Abacuque, capítulo 3, e o último versículo do capítulo 3, e o último capítulo e o último versículo do livro, versículo 19, nos diz o seguinte: o Senhor Deus é a minha força, Ele fará os meus pés como os da corça, e me fará andar sobre as minhas alturas. Amém? Preste muito atenção. Parece que quando o profeta escreveu esse texto, ele estava vendo, a visão desse animal que ele aqui comenta. Ele fala sobre que Deus, olha só, o Senhor Deus é minha força e fará os meus pés como a da corça. Olha só que interessante. A corça, ela é um animal que tem os seus pés especiais. O livro de Abacuque, ele apresenta a jornada de um homem que começou questionando Deus e terminou adorando a Deus. No início, o profeta não entendia porque havia tanta injustiça e sofrimento. Mas ao final do livro, ele apresenta uma grande lição. Mesmo quando nós não estamos entendendo absolutamente nada, os caminhos de Deus, nós podemos confiar no seu caráter. Abacuque, ele termina a sua oração declarando que o Senhor, isso é uma oração, é o texto que nós lemos, que o Senhor, ele é a nossa força e ele nos coloca sua confiança, e ele não coloca suas confianças nas circunstâncias, mas ele coloca em Deus. Por isso que ele usa a expressão de que Deus, ele fortalece os meus pés como a da corça. O que isso significa? O animal, a corça, é um animal que ele consegue fugir das suas presas, fugir dos seus inimigos, subindo em rochas, subindo em montanhas íngreme, de total dificuldade para os demais predadores. É muito interessante. Eu vou compartilhar essa mensagem com você e eu vou deixar no fundo rolando o vídeo que retrata exatamente a corça, ela subindo, e você vai ver nas montanhas, e você vai ver que, humanamente olhando, é impossível. Como é que esse animal consegue subir com tanta agilidade e com tanta rapidez, dessa forma, essa montanha? Isso é uma capacidade que Deus deu para esse animal, para ele poder conseguir fugir dos seus inimigos. Por isso que Abacuque declara que o Senhor, ele é a nossa força, porque muitas das vezes nós estamos diante de inimigos, estamos diante de situações em que nós somos presa fácil diante desse inimigo. Nós não temos chance, nós não temos capacidade. Abacuque viveu em um período onde ele retrata as diversas injustiças em que ele via, tanto dos povos estrangeiros, como inclusive do povo que ele fazia parte. Ele via pessoas que falavam de Deus, mas não viviam realmente uma vida com Deus, viviam uma vida totalmente depravada, mentirosa, enganosa. Então Abacuque, ele começa a perceber que, se ele for olhar para as circunstâncias atuais, se ele for basear a sua esperança e a sua confiança no que os seus olhos humanos poderiam enxergar, ele sabia que ele não permaneceria firme, seria mais um que também se corromperia. Só que Abacuque, quando ele vê que aqui na terra
as coisas estão corrompidas, os homens estão corrompidos, os homens mentem, os homens enganam, os homens matam, ele lembra que lá no céu existe um Deus que continua, o seu caráter é irrevogável, o seu caráter é fiel, porque o nosso Deus, ele tem aliança com aqueles que têm aliança com ele. Por isso que Abacuque declara: a minha força, a minha permanência, a minha vivência continua porque Deus tem sido a minha força. E quando os meus inimigos estão prestes a me dominar, Deus me dá tanta força e capacidade que eu crio. O cenário fica favorável ao meu respeito, que eu posso estar em perigo, mas Deus me dá força para sair daquela situação onde, se eu não tivesse a proteção de Deus, eu estaria completamente perdido. Abacuque, ele deixa bem claro que a minha força e a minha esperança não estão nas minhas mãos, mas estão na mão do Deus que eu sirvo. Abacuque não disse: minha força está no meu conhecimento, por mais que ele tivesse conhecimento. Abacuque não disse: a minha força está no meu dinheiro, por mais que ele tivesse ou não. Mas Abacuque deixa bem claro: a minha força, ela não provém dos meus recursos. A minha força não provém do meu intelecto. A minha força provém do Deus a qual eu sirvo. Muitas das vezes, irmão, nós vamos enfrentar situações que ultrapassam a nossa capacidade. São problemas que nós julgamos impossíveis de nós resolvermos. Talvez você já passou por crise ou está passando por crise financeira, crise na família, enfermidades que não nada parece. Eu sou claro para você, irmãos, eu fiz 36 anos no dia 31 de março e de lá para cá eu venho descobrindo cada coisa, né, com saúde, hipertensão, colesterol alto, pré-diabético e eu vejo todas essas coisas assim, causam um susto, um impacto grande, mas eu sei em quem eu tenho crido e eu sei que o Deus a qual eu sirvo, ele está comigo independente das coisas, mas eu preciso também fazer a minha parte. E muitas das vezes nós estamos passando por problema financeiro, crise na família, enfermidade, e ainda nós lutamos com a área espiritual. Nesse momento, Deus nos lembra que não precisamos depender apenas da nossa força. Você consegue levantar um tijolo, você consegue levantar um saco de cimento, você consegue transportar um botijão de gás, você consegue fazer muitas coisas com a sua própria força, mas há momentos, irmãos, que precisamos lembrar que nós temos um Deus que pode muito além da nossa capacidade. Quando nossas forças se acabam, as forças de Deus, ela começa a agir. Quando eu não tenho mais capacidade, Deus começa a agir ao meu favor. A vitória do cristão, a vitória daquele que acredita em Deus, não está na sua própria força e capacidade, mas na dependência de Deus. Às vezes a gente olha para algumas pessoas, elas parecem tão belas, tão bonitas, parecem pessoas tão felizes, parecem pessoas tão realizadas, que a gente olha, nossa, essa pessoa não tem problema, essa pessoa é perfeita. E muitas das vezes, irmãos, nós não sabemos, mas interiormente, no oculto, no secreto, são pessoas que muitas das vezes estão passando por grandes guerras e grandes dificuldades. Deus nos dá pé como a da corça e fará os meus pés como a da corça. A corça, como eu já disse para você, é um animal que ele tem uma capacidade de agilidade e firmeza e se move em terrenos difíceis de cair. A figura mostra que Deus capacita os seus filhos a permanecerem firmes mesmo em lugares de dificuldade. A luta, ela pode continuar, mas Deus, ele sempre vai nos sustentar. O caminho pode ser íngreme, mas Deus fortalece os seus passos. As circunstâncias podem mudar, mas quem confia no Senhor permanece firme. Deus nos faz andar sobre alturas. Ele fará andar sobre as minhas alturas. Na Bíblia, as alturas representam lugares de vitória, visão e comunhão com Deus. Interessante, irmãos, notar que Abacuque não disse que iria apenas sobreviver.
Ele disse que Deus o faria andar sobre as alturas. O Senhor não quer apenas nos tirar do problema, Ele quer nos fazer crescer também através dele. Às vezes, a montanha que parece um obstáculo se torna um lugar onde veremos a fidelidade de Deus de formas mais claras. As lutas não têm poder de impedir os planos de Deus. Pelo contrário, Deus pode usar as lutas para nos levantar a um nível mais profundo de fé e maturidade. Poucos versículos antes dele, Abacuque declarou, em Abacuque 3, capítulo 17 e 18, ele vai declarar: ainda que a figueira não floresça, todavia eu me alegrarei no Senhor. Essa é a mensagem central do texto. Quando falta força, Deus ele será a nossa força. Quando o caminho for difícil, Deus firmará os seus pés. Quando as montanhas parecerem intransponíveis, Deus fará andar sobre elas. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Até nosso próximo encontro, no nome de Jesus.